E veja, ele acabou de falar que agora, essa semana, né, explodiu um caso aí da APAE do Paraná. A APAE do Paraná, ela é uma referência. Ela tem um trabalho de educação especializada espetacular. Provavelmente as melhores escolas especializadas do Brasil estão no Paraná. A Federação das APAES lá realmente é impressionante, né? Outros lugares também têm bons trabalhos, São Paulo, mas realmente o Paraná é uma referência. E agora entraram com uma ação judicial lá no Paraná para que deixe de haver o financiamento para as escolas especializadas da APAE. Entraram no STF, está na mão do ministro Toffoli, esse processo, uma ação direta de inconstitucionalidade, para tirar todo o financiamento das escolas da APAE. Quem está na APAE são os casos com maior nível de comprometimento. A APAE resistiu de uma maneira extraordinária ao processo de desmonte, heróica, ao processo de desmonte da escola especializada. Foram pouquíssimas que restaram. Tinha que ter, pelo menos, no lugar que mais tem, que é o Paraná, umas 10 vezes mais do que tem. Tem uma quantidade mínima e eles querem fechar a quantidade mínima que tem. Então eu quero dizer para as pessoas que é muito importante para todo mundo manifestar o seu apoio à APAE do Paraná. Entra lá, procura lá, APAE do Paraná, tem um Instagram lá, acho que é FENAPAE PR, uma coisa assim. Para manifestar o seu apoio, assinar lá, eles têm lá as petições. Eu vou fazer uma live segunda-feira com eles, inclusive, sobre isso. Isso é uma coisa muito, muito perniciosa, porque se tiver essa decisão judicial do STF, significa que as outras do Brasil inteiro vão sofrer também. Vão fechar. Né? Isso é uma coisa que estão tentando há muito tempo. É assim, aconteceu o seguinte. E esses autistas nível 3 vão ser descarregados na escola pública comum ali. Então, se você é professor, entenda que isso tem implicação com o professor em sala de aula. Uma pergunta é para quem é ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. Até para a gente fazer um serviço público aqui, de utilidade pública. As APAES fazem um atendimento para pessoas com qualidade? É de qualidade esse atendimento? Eu acho que é uma excelente questão. Vamos lá. Deixa eu explicar primeiro. A APAE, ela é uma associação que é uma federação. Ela tem vários níveis de funcionamento. Tem a Federação Nacional das APAES, né? Que é responsável por todas as estaduais. O professor Jarbas, que é o presidente. Aí cada estado tem a sua federação estadual. Né? Então o estado de São Paulo tem uma, Paraná tem outra e tal. E cada município, a APAE é um CNPJ diferente. Então o município, a APAE tem um presidente, tem lá a sua diretoria e tal. Então tem a APAE ruim e tem a APAE boa. Entendi. Certo? Porque ela é uma federação. A APAE não é uma instituição só. Ela tem... existem lugares em que você tem maior proximidade das federações com as APAES, depende do lugar também que a APAE está, e tem lugar que tem um pouco mais de distância. O Paraná tem algumas das APAES locais mesmo que são mais bem qualificadas do Brasil. Então lá várias das principais referências estão no Paraná. Por exemplo, Maringá, só para dar um exemplo, né? Então assim... Certamente também no Paraná há boas APAES e más APAES, mas de um modo geral, lá é onde estão as melhores. Então tem lugares com serviços muito bons. Mas e acho que esse ponto que você tocou é muito importante. Quando a gente fala de escola especializada, veja que eu estou usando a palavra especializada, não estou usando a palavra escola especial. Porque existe um certo sentido, às vezes, meio assistencialista, do especial, da mãezinha, só de acolhimento. Claro, tem que ter acolhimento, mas tem que ter um serviço especializado, técnico, baseado em evidências científicas, com muito rigor, muito minucioso, com muita transparência. E isso é uma coisa que tem que ser cobrada. Então, a ideia é, quando a gente fala de adotar um sistema inclusivo, um sistema que tem escola especializada, sala comum, não é voltar para o passado, é ir para o futuro. E o futuro significa alguma coisa que seja bem especializada. Então, as APAES têm essa configuração dinâmica e muitos deles são muito bons. De um modo geral, a APAE, o direcionamento que as federações dão é um direcionamento bem bacana, bem especializado e de atendimento de muita qualidade. Porque nós estamos falando aqui, gente, de um serviço de utilidade pública.
Eu, por ignorar e por não saber, até fiz uma pergunta pro Luciano quando eu cheguei. Eu achei que as APAES já tinham acabado no Brasil inteiro. E aí ele me falou, não, foi muito mais... foi havendo uma desnutrição do sistema, né? Exatamente. Suspendendo investimento e o sistema foi se desnutrindo como um todo. Então nós estamos falando aqui que ainda são alternativas efetivas e que nós corremos o risco de perder isso em muito pouco tempo. Que eu percebo, Luciano, e aí é uma opinião mesmo, é doxa, não é logos, não, é uma opinião. Eu tenho a sensação que também se romantizou muito a neurodivergência. Em se tratando isso como se fosse uma questão muito simples e que tem que estar num ambiente de muita imersão, de muita inclusão, até pelo estigma que existia anteriormente. A própria PAI tinha um estigma, e vamos falar isso de forma sincera e madura. Se alguém tinha algum problema, você é mais aqui papai, vai estudar na PAI. Sim. Existia até essa piada, esse tipo de bullying. Do outro lado, nós vamos pro outro lado também, porque aí nós romantizamos demais, de certa forma desnutrimos esse tipo de instituição e colocamos a neurodivergência numa condição muito soft, como se fosse uma questão muito simples, de ser resolvida, de ser tratada, de colocar num ambiente extremamente inclusivo, e aí não precisa dar essa relevância toda. Aí também fomos pro outro lado, né? Porque aí quando a gente faz uma questão dessa, de novo me solidarizo e acho até que você repita, por favor, e peça às pessoas que entrem, nós precisamos apoiar a APAE. Então é uma instituição que precisa do nosso apoio e não da forma do nosso desconhecimento. Assim como para mim foi uma informação de utilidade pública, e a partir de agora eu trago isso no meu discurso, eu acho que mais pessoas precisam saber disso. As APAES ainda existem, as APAES são efetivas e as APAES precisam de apoio. Elas ainda são uma grande ferramenta para a educação inclusiva no Brasil. Por conta dessa romantização, você acredita que hoje a gente tem uma fábrica de diagnóstico precoce? De autismo, aí tem de duas TDAH. Só porque você... Por favor. FEAPAES PR. Entrem lá, tô com o Instagram deles aqui aberto, FEAPAES PR. Entra lá no Instagram deles, curta, comece a seguir. Legal. E pega aqui, tem vários, os últimos vídeos são todos sobre isso. Você pega e compartilha aqui também para os seus seguidores, para as pessoas acompanharem. Comenta aqui, vamos dar uma força. Vocês estão vendo aqui que tem, vocês vão ver aqui que tem políticos envolvidos já. Eu acho que é isso, a gente trazer outros políticos para a causa, quem tiver contato, tudo quanto é lugar, a gente levar esse tema, porque isso não vai afetar só a PAI do Paraná, se você não for do Paraná. Vai afetar você em qualquer lugar que você esteja. Sendo professor, porque tem um impacto na sala de aula, sendo pais, porque vai reduzir essa probabilidade de opção das famílias. Então a ideia não é que ninguém seja obrigado a estar na escola especializada. A ideia é que os pais possam ter a opção. Então todo mundo pode optar estar na sala comum. É um direito. Isso aqui é inquestionável, não há a menor discussão sobre isso. Mas para aqueles que precisam, deve haver a opção de poder também estar na escola especializada. Temos professores da APAE no chat aqui, falando aqui. Inclusive da APAE do Paraná. Tem legal. Professor aqui acompanhando. Deixa o like aí, viu, gente? Precisa muito disso. É importante dar o like, vamos divulgar isso aqui para o máximo de gente possível. Utilidade pública. Porque quando você fica sabendo que tem ações para serem tramitadas, e é uma máxima, e ela não é falsa, a voz do povo ainda é a voz de Deus. Então, se a galera se mobilizar, se todo mundo começar a falar sobre isso, começar a pressionar sobre isso, a decisão vai ser o que o povo quer. Mas se a gente ficar calado, se a gente ficar omisso, vai passar isso aí da pior forma possível. Então a gente tem que manifestar forte. Você sabe que tentaram fazer um projeto de lei para fechar... agora é uma ação judicial, mas tentaram um projeto de lei em 2010. Quem propõe essas merdas, mano? Governo Federal. 2010, o governo federal fez uma proposta... Tem que pegar o nome desse cara, velho. Sabe, falar, esse cara aqui que tá fazendo isso. Eu posso... eu posso... Tem várias, muitas pessoas, não é uma pessoa falar, só. Esse cara tá falando isso aqui, gente. Sabe o que esse cara fala? Ele fala isso aqui, ó. Mostrar, pô. E aí o governo federal encaminhou em 2010 um projeto que dizia o seguinte, que em 2017 as escolas especializadas iam fechar. E era o Plano Nacional de Educação. Ou seja, tinha tudo que tinha lá, inclusive essa que era a Meta 4 que dizia isso. E aí, as APAES começaram a fazer um movimento nas cidades. A APAE ainda era forte na época, porque tinha escola especializada em todo quanto é lugar. E aí, na minha cidade, eu fiquei sabendo dessa história porque na minha cidade foi. Eu ia na sessão de Câmara toda semana, sempre assistia a sessão de Câmara toda semana. Eu ia pra lá, era na terça-feira. E aí, um belo dia, eu tinha começado a dar aula na rede em 2010. Um belo dia tá lá, eu tô assistindo, aí vem o pessoal da APAE, aí fala que tá acontecendo isso, aí um menino vem falar.
Esse menino faz muitos anos já, né? Então, eu vou falar o nome, é o Leandrinho. E aí o Leandrinho diz assim, olha, eu tô aqui para defender a PAI. Porque o ano passado eu tava na escola comum e eu tava super infeliz. E agora eu estou feliz e quero tirar minha felicidade. Essa foi a fala dele. Pô, bateu em mim. Bateu. Foda. Mas bateu por 2 motivos. Eu era um cara que achava, por exemplo, que provavelmente eu achava que devia fechar mesmo. Bateu por 2 motivos. Bateu porque é forte o que ele falou. Mas também porque no ano passado eu era professor dele. Eu fazia parte da infelicidade dele. Entende? E eu sabia que eu sempre fui um professor empenhado, dedicado, que queria que a coisa acontecesse. Então aquilo pra mim foi forte, sabe? E aí eu comecei a repensar a minha história, né? Mas, nesse momento, a vontade do povo brasileiro se mostrou como favorável à continuidade da existência das APAES, das escolas especializadas. Não é só a APAE, né? Tem Pestalozzi, tem outra instituição muito importante e outras. E aí não foi aprovado no Congresso e foi adiando. O governo fez tanta questão que eles só aprovaram o Plano Nacional de Educação em 2014. Ficou 4 anos sem Plano Nacional, Brasil. Porque eles faziam questão do fechamento da escola especializada. Em 2014 não teve jeito, o povo brasileiro não abriu mão e aprovaram o projeto, mudando isso. Então não fechou, certo? Mas o que eu quero dizer é, a sociedade civil se organizou e se posicionou, e o povo mostrou que queria. Então nós tínhamos escola especializada, sala especializada e sala comum. As salas especializadas não eram de instituição civil, era do Estado. Eles fecharam tudo. Sala especial não tem mais, sala especializada não tem mais. Só ficou as instituições especializadas, porque não eram do Estado, eram fora do Estado. Quer dizer, a sociedade civil organizada mostrou sua força. Né? E aí tem um discurso, e é isso que eu queria chegar, que é um discurso que tem muito a ver com o papo que vocês têm muito aqui no podcast. O podcast, ele tem um debate político muito vivo aqui, né? Que é contra a privatização. Quando você fala de educação especializada, muitos falam assim, contra a privatização, porque somos contra a privatização. Por quê? Porque a suposição é que essas instituições são privatização. Qual o problema da privatização? Se a gente for, vamos botar, sem radicalismo, vamos discutir as questões. Por exemplo, nós tivemos a Vale. A Vale era uma empresa pública e ela foi privatizada. Então ela foi para uma empresa, uma outra empresa, que quer ter muito lucro. E quer ter muito lucro, ela não se importa com a segurança das pessoas. Não, é lucro, lucro, lucro. E aí você tem barragem como o Brumadinho e tal. Certo? Bom, esse é o problema da privatização, certo? Agora, o que isso tem a ver com, por exemplo, instituições como a APAE está oferecendo a educação especial? Quer dizer, qual é a correlação? Primeiro lugar, escola especial dá lucro? Onde que está a versão do objetivo de escola especial? Do grupo Croton? Do positivo? Ninguém tem, porque não dá lucro. Primeiro lugar, escola especializada não dá lucro. As que tem que são privadas são de famílias que têm um filho. Nos grandes centros, né? Lugar que tem uma demanda. E é de uma família que tem um filho. Não tem nenhuma grande empresa tem escola especializada. Isso não existe lucro em escolas especializadas. Não existe. Nenhum. No Brasil inteiro. Então, primeiro lugar, aí já entrar num cenário que é um absurdo. Em segundo lugar, você está pegando uma associação que não tem lucro, não divide lucro, uma associação filantrópica, feita por pais de crianças com deficiência, que além de cuidar dos seus próprios filhos, cuidam do filho dos outros, criaram uma associação como a APAE, que ficam aí se matando para pagar as contas. Quem é de APAE sabe que é fim de semana sim, fim de semana não, vendendo cachorro-quente para pagar as contas, fazendo galinhada para pagar as contas. Aí vai dizer, eu sou contra a privatização. O que tem a ver com privatização isso? Camarada, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui é uma instituição da sociedade civil, que é organizada, de pais de pessoas com deficiência, que estão fazendo negócio subfinanciado. Você está defendendo a precarização do acesso das pessoas com deficiência com maior comprometimento. Tem um ditado que diz assim, como é que você julga a civilidade, a civilização, o grau de civilização numa sociedade? É a maneira que ele trata os seus membros mais vulneráveis. É dessa maneira. Aí você está dizendo que a pessoa que está vendendo um cachorro quente no fim de semana sem lucro nenhum, que isso é a privatização, você está usando um discurso ideológico pernicioso para justamente apoiar a economia de dinheiro público justamente com os mais comprometidos. Esse
esse é o teu desfecho? Então é um negócio muito complicado isso. Eu fico muito emocionado com isso, porque essa é a realidade que eu vivo, das pessoas que eu conheço, das pessoas que conversam comigo, que contam suas histórias. E aí as pessoas permanecem numa distância da realidade extraordinária. Então, a APAE, ela não tem só... Não é só que eu não sou contra a APAE. A APAE é a instituição que tem minha maior admiração. Uhum. Talvez seja a instituição mais querida pelo povo brasileiro. E que é tratada pelo governo como se fosse criminosa. E isso é inadmissível. Pelo governo e muitas vezes pelo judiciário, pelo Ministério Público. É inadmissível. Nós temos que fazer a defesa pública da APAE e do serviço que ela presta para o povo brasileiro. Por isso que eu falei, um serviço de utilidade Claro, pública. Respondendo a sua pergunta sobre excesso de diagnóstico em autismo, TDAH e todas as questões da neurodivergência. Eu já levantei essa pauta aqui algumas vezes em outros podcasts que eu vou. Eu não sou contra diagnóstico. De novo, as pessoas polarizam. Se você fala uma coisa, então é porque você é contra a outra. Não sou contra diagnóstico. Mas eu afirmo e vou continuar afirmando que há um excesso de diagnóstico. Não é natural o que nós estamos vendo, o excesso de diagnóstico que a gente vive atualmente. Não é possível que tenha crescido tanto alguns transtornos, algumas questões, e que isso seja natural dentro do processo de evolução do ser humano e da humanidade como um todo e da infância como um todo. Existe sim uma prática de hiperdiagnóstico, porque existe uma rentabilidade por trás disso. Existem pessoas que lucram com isso. Hoje, se a gente pega os 2 medicamentos mais caros, talvez, da indústria farmacêutica atual no Brasil, um é para emagrecimento, o outro é para transtorno de déficit de atenção, que é o Venvance. Então, existe sim, outro dia eu escrevi um texto no Instagram e esse texto viralizou, a indústria farmacêutica tem um novo alvo, e o alvo é a saúde mental do seu filho. Assiste um filme que é baseado em evidências reais sobre uma medicação muito próxima da morfina, que foi lançada no início quando fazia esse tratamento oncológico. Esse filme se chama A Máfia da Dor. É um filme baseado em dados reais, em fatos reais. De como uma medicação, de como a ideia aquela teoria de que se cria o problema, fala-se sobre o problema e depois vende-se a solução. Então, mostra-se como uma medicação para atuar na questão da dor do paciente oncológico, criou-se o problema, vendeu-se o problema e depois a indústria farmacêutica entra vendendo a solução. Hoje nós vivemos a mesma história. Então, não é que não exista. Eu atendo no meu consultório pacientes com déficit de atenção, com autismo, e amo e faço e diagnósticos competentes, de profissionais competentes. Hoje eu acompanhava um psiquiatra que eu acompanho nas redes e que eu gosto muito e que ele está sofrendo a mesma coisa que eu estou sofrendo. Pedrada em cima de pedrada. Por se posicionar e falar sobre isso. Hoje ele fez um vídeo falando, eu afirmo e mostro com dados científicos, e aí ele mostrou uma pesquisa que o principal e o melhor remédio para a saúde mental é exercício físico. Mas é muito melhor vender ansiolítico e antidepressivo. Não que eles não sejam efetivos, mas eles não são efetivos sozinhos. Só que pouco profissional de saúde vai falar sobre isso. Por quê? Porque isso não dá dinheiro, isso não dá royalty, isso não dá congresso. E eu vou continuar falando. Há quase um mês atrás, eu recebi o contato de uma indústria farmacêutica que entrou em contato com a minha assessoria, queria uma parceria comigo, minha assessoria não conseguiu resolver, em algum momento falei, deixa eu entrar e fazer uma reunião com eles para entender o que eles querem. Eu imaginei que eles queriam alguma coisa de publi, que eu falasse sobre, se fizesse sentido pro meu trabalho, mas aí eu até hoje não fiz nenhuma, só se fizer muito sentido com o meu discurso, porque eu falo sobre verdade e é a verdade que eu vivo. Eu não consigo mentir. Então, em um dado momento, eu me reúno com essa empresa e a minha pergunta foi muito objetiva. O que vocês querem que eu faça? É alguma coisa de suplemento? É alguma pesquisa? Até para eu entender como que eu posso contribuir e se eu posso contribuir. Não é sobre o que a gente quer que você faça. É sobre o que a gente quer que você não faça. A gente gostaria de te pagar uma cifra de X milhões, estou falando de milhões, que isso? Para que você não tenha mais esse discurso. Então eu poderia estar com milhões na minha conta para que eu não tivesse esse discurso, mas eu continuo tendo esse discurso. E eu vou continuar falando. Existem sim diagnósticos verdadeiros, efetivos, e aí você
fala muito bem sobre isso e sobre políticas e como que isso deve ser abordado, mas existe também por trás interesses e uma indústria de diagnóstico que fabrica diagnóstico para que se venda medicações e situações do tipo. E aí eu acho que também é um serviço de utilidade pública e nós também precisamos falar sobre isso. Existe um interesse por trás de tanto diagnóstico da forma que nós estamos vendo atualmente. E a gente precisa, estando aqui, como querendo ou não influenciadores, que de certa forma a gente influencia, sei nem se a gente queria fazer isso em algum momento da nossa vida, eu não sei se você escolheu isso em algum momento, eu acho que você deve ter se visto nesse lugar em algum momento da sua vida, que um belo dia acordei e vi que isso estava acontecendo, mas já que nós influenciamos, vamos influenciar de forma positiva e vamos levar informação para as pessoas. O conhecimento liberta, então as pessoas precisam estar atentas a essa grande discussão que nós estamos fazendo aqui nessa noite de hoje. O que eu vejo é o seguinte...